madrugada de 28 de julho de 1938, desceu o demônio louro e seus comparsas à margem esquerda do Rio dos Sertões. Era para terem no cruzado desde o dia anterior. Não o fizeram. Foram avisados pelo coiteiro que havia perigosa movimentação de tropa de soldados na zona. Corisco não mostrara confiança naquela grota, onde estivera uma vez e de onde abalara às pressas. Chamara a atenção do compadre para o esconderijo de apenas uma saída. E certamente iria atender ao novo chamado, levando as preocupações de antes. Apesar de as relações dos dois presumidos capitães das caatingas se acharem sensivelmente abaladas, o Diabo Louro tomou a trilha de Angico com vistas a atender à convocação. Acariciava, certamente, a ideia de reatar as pazes. No íntimo em que, pese as divergências, gostavam um do outro, havia afeto e simpatia bilaterais. No momento em que aguardava o instante propício para serem levados à outra margem, simultaneamente com seus seguazes, ele e Dadá escutaram a fuzilaria. Tiveram um palpite de que as coisas não corriam bem para o lado do calejado camarada de correrias pelas caatingas. E naquele mesmo dia, à noitinha, ficaram cientes, através de amigo, da catástrofe. O informante exibiu, como testemunho do infortúnio, fotografia das 11 cabeças decepadas. As fotos estavam sendo vendidas em abundância na zona de Piranhas pelos aproveitadores de ocasião. O Diabo Louro e Dadá choraram copiosamente a morte do rei Vesgo dos Sertões. Ao mesmo tempo em que comoveu, a morte de Lampião reavivou em Cristino Gomes da Silva Cleto a amizade e lealdade que os uniram em vários anos de travessuras. E decidiu ir à forra. Quem teria sido delator? Relacionou coiteiros, pesou e mediu possíveis culpados, eliminando-os até restar apenas um. O vaqueiro Domingos Ventura, da fazenda Patos, propriedade de Antônio José de Brito, avô da esposa de João Bezerra, Dona Cira Brito Bezerra. E não obstante Domingos ser coiteiro, seus laços com o tenente Bezerra o colocavam no rol dos mais sérios suspeitos. E a partir desta dedução, a vida do Tabaréu ficou por um fio, assim como a da família. Passados 5 dias da morte de Lampião, Corisco chegou à fazenda Patos com ares de quem vinha de modo pacífico e pacificamente foi recebido. O bandido, fria e calculadamente, chegou a jantar em família. Em seguida, o sanguinário guerrilheiro pediu papel, lápis e redigiu uma carta. Os homens do bando, enquanto o chefe escrevia, convocaram o vaqueiro Domingos Ventura e um dos filhos lá fora. Em seguida, convidaram outros 2 rapazes e, dali a pouco, chamaram igualmente a mulher e uma filha já adulta. Quando estes chegaram ao curral, encontraram estendido 4 cadáveres já decapitados. As cabeças das 2 mulheres também tiveram a mesma sorte. Rolaram ensanguentadas. Sobraram 3 crianças para contar a história. Após o massacre, uma das mais brutais e inomináveis selvagerias do cangaço, Corisco mandou que as cabeças fossem colocadas em um saco e enviadas à Piranha, acompanhadas de bilhete. Era destinada ao tenente Bezerra, caso este não fosse achado, que a macabra encomenda chegasse às mãos do prefeito João Correia Brito. Rezava o bilhete: se a questão é de cabeça decepadas, vou mandar em quantidade. A Mauri conta que Dadá, ao sair para saber o que acontecia, o fez acompanhada de um cão. Este, após farejar os corpos, sentou-se sobre as patas traseiras,
voltou o focinho para o alto e soltou um uivo de arrepiar. A carnificina de patos mostrou que o cangaço não estava extinto, ainda que o principal figurante tenha saído de cena. Todavia, o Império de Virgulino, construído em mais de 2 décadas, se fragmentava e estava paulatinamente em declínio. Corisco, a quem caberia substituir Lampião, não tinha o carisma, o espírito de liderança, a clarividência, a força, o tirocínio e a percepção do compadre morto. Murmurava-se que ele passava boa parte do tempo embriagado, seus cúmplices brigavam entre si e muitos se mostravam inclinados a se entregar às autoridades. Começava, com efeito, a debandada. Vários cangaceiros, para mostrar vontade de regeneração, se entregaram, levando a cabeça dos companheiros como prova das boas intenções. As autoridades começaram a espalhar a notícia pela zona onde proliferou a delinquência, de que aqueles que quisessem se entregar receberiam um tratamento especial e garantia de vida. A reação foi substancialmente positiva. O jornal à tarde, em 3 reportagens, chegou a afirmar de modo otimista em manchetes: termina o cangaço e fim do banditismo. No dia 6 de outubro, meia dúzia de cangaceiros se apresentaram à prisão em Jeremoabo. No dia 21, José Ribeiro da Silva, o Zé Sereno, acompanhado de Balão, Criança, Novo Tempo, Pernambuco, Laranjeiras, Quina Quina, Marinheiro e Candeeiro, entre outros, também se renderam. E as entregas ao capitão Aníbal Ferreira, comandante das forças em operação do Nordeste do estado, em Jeremoabo, continuam em ritmo crescente. Pela mesma época, 6 cangaceiros se renderam sem lutar, quando são cercados em Poço Redondo, enquanto 4 outros são mortos em outra região. Era a crença que após a morte de Lampião, os remanescentes se tivessem reunidos numa espécie de congresso, durante o qual resolveram submeter-se à lei a fim de não serem outra vez surpreendidos, como acontecera com Virgulino e Degolados. A preferência era pela polícia da Bahia, pois esta, a opinião é do jornal, era mais digna de respeito. Os cangaceiros mostravam confiar mais nos policiais da Bahia, pois estes, quando lhe davam garantias, normalmente cumpriam, o que nem sempre acontecia com os milicianos de Alagoas e Pernambuco. E as entregas se foram formalizando junto ao capitão Aníbal, espírito humanitário, com certeza, e seguidor das leis, que lhes tomava as armas e os deixava em relativa liberdade, percorrendo as ruas de Jeremoabo. Os que escolheram reingressar na vida social se mostravam educados, alegres, faziam questão de pagar o que compravam, não regatear os preços. E assim pelo ano afora, uns se entregavam, outros eram capturados e cada dia reduzido o número dos que continuavam vagando pelas caatingas. Por fim, estavam apenas 2 grupos, comandados por Ângelo Roque, o Labareda, e Cristino Gomes da Silva Cleto, o Diabo Louro, Corisco. Até 1940, Labareda operou na zona de fronteira dos estados da Bahia e Sergipe e praticou crimes infames. Na região de Bebedouro, matou uma mulher a golpes de martelo, na presença de 4 crianças. Ali fora para lhe matar o marido. Não o encontrando, descarregou o ímpeto contra a esposa. Não obstante, no mês de abril de 1940, Ângelo Roque terminou por aceitar garantias de que sua vida seria poupada e a oportunidade de regenerar-se. Rendeu-se e levou 8 companheiros e 4 mulheres em Bebedouro. Corisco era, nas palavras de Estácio de Lima, o último a bem serrage.
Tinha medo de se entregar e ser sumariamente morto, pois sobre seus ombros pesava a fama de ser um dos mais bárbaros cangaceiros, aquele que cometera o maior número de atrocidades. Permaneceu em ação durante todo o tempo, sem fazer estardalhaço, para não atrair sobre sua pessoa a fúria das tropas volantes. Renunciara, por outro lado, ao ataque a povoações e fazendas, limitando-se a extorsões, utilizando os amigos e coiteiros como intermediários dos pedidos, muitos dos quais por escrito, outros oralmente. A despeito das andanças discretas por sombras e desvãos, a polícia continuava a lhe mover perseguição. Em agosto de 1939, é seriamente ferido em refrega com tropa de militares, torna-se aleijado e praticamente incapaz de continuar lutando. O ataque fora conduzido pelo rastejador João Torquato, da coluna do sargento Antônio José dos Santos, e teve lugar no município de Paripiranga. João Torquato persegue Corisco ferido, mas termina por receber balas de seus próprios companheiros, que atiravam da retaguarda. Nessa contenda, foram abatidos os cabras Roxinho e Guerreiro. Depois da refrega, Corisco pensou seriamente em se entregar, tendo pedido a um padre de Porto da Folha para servir de mediador. Em outra oportunidade, expediu correspondência ao comandante das tropas da Bahia, sediadas em Jeremoabo, capitão Aníbal Ferreira, dizendo de seus propósitos. O coronel Felipe Borges de Castro, nessa época capitão, comandante do Destacamento Especial de Repressão ao Banditismo, diz, embora Dadá negasse, que o Diabo Louro não se entregou porque uma cigana leu sua mão e declarou estar escrito nas linhas que ele seria morto se confiasse nas autoridades. É de se crer que Corisco não se rendeu por interferência da própria companheira. Esta, a todo instante, lhe jogava nas fuças que um homem que garante as calças deve morrer, mas é de parabelo na mão. Dadá negou, embaraçada, ter agido desta maneira, mas há evidências de ter sido este o real motivo de Corisco não ter escolhido o caminho da liberdade via meios legais. Preferiu viajar. Não era mais um homem para lutar. Estava irreversivelmente inutilizado. Acompanhado de menina de 11 anos, por quem tinha o casal se afeiçoado, e de mais um cangaceiro e a mulher, jornadeou na direção oeste da Bahia. Era a intenção embarcar em um navio gaiola do São Francisco e prosseguirem até Goiás. Para tal, o capitão Corisco há meses abandonara as vestes de cangaceiro. Todavia, em Jeremoabo, o audaz matador de cangaceiros, José Osório de Faria, o José Rufino, foi informado de que Corisco depusera as armas e estava em busca de novos horizontes em trajes civis. E Zé Rufino partiu. Era uma caça à fortuna, como observou o historiador Amauri, acrescentando: o estímulo para a perseguição não era a defesa da lei, era o conteúdo dos bornais, o ouro dos anéis, as libras esterlinas que enfeitavam as testeiras dos chapéus e as bandoleiras dos fuzis. Na certeza de que Corisco levava consigo um tesouro, Zé Rufino empreendeu viagem de mais de 1000 quilômetros, tendo alcançado o rastro do cangaceiro em Djalma Dutra, hoje Miguel Calmon, onde se juntou a outro caçador de cangaceiros, José Fernandes Vieira. Eram 15 homens para dar voz de prisão ou fuzilar um paralítico, sua mulher, um cangaceiro e uma companheira, menina de 11 anos, 300 contos de réis
e 2 quilos de ouro. Alojados na casa de farinha de homem de sobrenome Pacheco, na fazenda Pulgas, em Brotas e Macaúbas, não muito distante do São Francisco, Corisco foi ferido e morreu. Teria dito para a esposa minutos antes de expirar: maiores são os poderes de Deus. A pré-adolescente nada sofreu. Foi achada trêmula debaixo da cama e entregue à família. Rufino contou a Estácio Lima que, ao aproximar-se de Corisco, estendido no chão, baleado, perguntou: você é Corisco? Sim, Corisco, velho. E você sabe quem sou eu? O cangaceiro balançou a cabeça negativamente. Eu sou Zé Rufino. O demônio ruivo fechou a cara, mordeu os lábios, não mais olhou para Rufino, que mandou providenciar rede para conduzir os feridos, inclusive Dadá, estendida no chão, perdendo sangue em consequência do tiro que levou na coxa. Zé Rufino se identificou e ouviu Dadá dizer: Corisco não se entregava a ninguém, e você só nos pegou porque é quem é. Era o categórico reconhecimento da competência do ilustre matador de cangaceiros. Como Dadá não parasse de gemer, pois tivera um dos ossos da perna espatifado e as carnes à mostra, um soldado disse: cale a boca, água safada. Mesmo caindo baleada, em chago e indefesa, Dadá deu provas de invulgar valentia. Cale a boca, macaco filho de uma égua. Filho de uma égua. Me respeite, que eu sou uma mulher casada. E acrescentou: estou entregue a um homem e não a um cabra safado. O acontecimento teve lugar no dia 25 de maio de 1940, em Miguel Calmon, para onde foram levados, sepultaram Corisco, enquanto Dadá teve a perna esquerda amputada pelos médicos Samuel Figueiras, Gasparino Barreto e Reinaldo Salles. Sob a alegação de que a causa-mortes de Corisco não tinha sido apurada, as autoridades policiais de Salvador mandaram o médico do Instituto Médico Legal, Nina Rodrigues, a fim de examinar o cadáver. E a cabeça de Corisco teve o mesmo fim de outras. Foi arrancada e mais tarde se tornou acervo do Museu Estácio de Lima. Estava definitivamente esfacelado o cangaceirismo do Brasil, cerca de 2 anos após a morte de Lampião. O fato de o cangaço ter tido um fim brusco posteriormente ao desaparecimento do capitão Virgulino mostra que foi ele o elemento que mais contribuiu para o esfacelamento de um império que, a rigor, deveria ter tido um ponto final nos anos de 1920. Nessa década, quando o banditismo foi reduzido a apenas 5 elementos, Lampião deu demonstração de ser sua habilidade como estrategista, seu gênio guerreiro e sua aparente inesgotável energia que fizeram o cangaço continuar a sobreviver. E do lado de cá do rio foi reconstruído um predomínio que fez prolongar o cangaceirismo por mais pelo menos 10 anos.